O Instituto Cidade tem a satisfação de entrevistar pela segunda vez a psicanalista Graziela Nunes da Rosa, vinculada à Escola Brasileira de Psicanálise, é diretora da revista da escola, é mestre, é doutoranda. A Graziela, ela está fazendo doutorado, cursando doutorado, exatamente em ciências da linguagem. E coincide que Oxford Dicionário acaba de publicar, anunciar a eleição da sua palavra do ano, que é cérebro estragado ou cérebro com praga. A expressão ela tem século e meio. Teve um americano, David Henry Thoreau, na verdade, Henry David Thoreau. Ele escreveu um livro muito importante que, inclusive, influenciou Gandhi, que se chama Desobedecendo. É um tratado de desobediência civil. E ele influenciou movimentos libertários no mundo inteiro. E ele escreveu depois um livro chamado Walden. Ele retirou-se do mundo, foi viver numa pequena floresta e de lá escrevia, fazia suas críticas sobre o sistema. E ele tem uma frase famosa: a Inglaterra se preocupa com a praga das batatas e não se preocupa com a praga dos cérebros. Daí a expressão brain rot. Eu perguntaria, Graziela, nós estamos realmente com o cérebro ficando estragado por tanta bobagem com as quais lidamos, ou é mais uma crítica de época e o humano sempre teve o cérebro ocupado com tolices? Léo, querido, primeiro quero dizer que a satisfação é toda minha, né? És uma pessoa com quem eu tenho interlocuções deliciosas. Nada melhor do que conversar com uma pessoa que faz a gente pensar um pouco mais, justamente na direção oposta a essa ideia de um cérebro estragado, né? Então, junto contigo, eu sempre penso que meu cérebro fica um pouco melhor, se é que a gente deve continuar usando essa expressão aí, né? Cérebro. Acho que a ideia dessa nossa conversa veio porque no dia que saiu essa notícia dessa escolha escolhida pelo dicionário de Oxford, eu acho que eu postei, né, no meu Instagram alguma coisa assim como quem hoje em dia não se identifica com isso, né, com essa o que estava em jogo aí, me parece, na escolha dessa palavra, que está relacionado a esse momento, né, com o nosso contemporâneo, em que a gente tá preso, ficcionado numa tela, rolando tela, né? E a gente pega o celular e quando vê, foi mandar um WhatsApp, mas aí quando vê, já deu uma espiadinha no Instagram e já foi fazer outra coisa, e quando viu, passou meia hora e às vezes mais, e a gente está rolando tela, e com a sensação que está um pouco capturado por isso, né? Perdido em relação a si mesmo. Então, quando saiu essa notícia, né, me pensei, puxa, realmente parece muito interessante a escolha dessa expressão. Bom, eu não sei se a escolha da expressão é boa, mas que a expressão queira dizer desse acontecimento contemporâneo, isso realmente me parece o mais interessante, né? Bom, como então doutorando em ciências da linguagem, eu diria que é realmente muito interessante esse esforço humano, né, esse esforço da nossa cultura de tentar capturar com a linguagem alguma coisa que se passa no campo da realidade, no campo social, né, no campo do real, como a gente também pode dizer na psicanálise. Então, acho que é muito acertado no contemporâneo que os linguistas queiram nomear isso que se passa com a gente de estar aí preso nas telas, né, como se não estivesse pensando em nada, como se estivesse com a cabeça congelada, né, ou o cérebro estragado. Então, acho que nesse sentido é uma boa escolha e eu mesmo me reconheço aí, sabe, na tentação de ficar com o cérebro estragado rolando telas. Agora, sobre sua pergunta, se nós hoje estamos com o cérebro mais estragado do que nunca, bom, acho que essa é toda uma questão muito interessante e para pensar e pensar o contemporâneo, e acho que em alguma medida sim, mas também não. Acho que a gente está num tempo em que, bom, os antropólogos, sociólogos, os psicanalistas têm pensado muito, é um tempo de
de uma certa decadência do simbólico, né? E acho que quando a gente está numa época em que o simbólico enfraquece um pouco, acho que a gente pode pensar numa época em que o pensamento, em que as ideias, né, em que a posição do sujeito crítico, em alguma medida, tá um pouco perdido, né? Então, nesse sentido, me parece que a gente está num momento em que alguma coisa aí do nível da nossa capacidade de pensar, de refletir, de se situar como sujeito, de fato, anda um pouco problemática. Se é melhor ou pior do que antes, bom, como psicanalista eu prefiro não ser saudosista de nenhum tempo e pensar que se trata mais de a gente tentar ler, né, o momento que a gente está e, bom, ver como é que lida com essas circunstâncias, né. A queda dos simbólicos. Isso também é estudado como queda das grandes ideologias. O modo de pensar cristão está customizado. Cada um inventou e adaptou a divindade a seus próprios interesses. A possibilidade de uma espécie de paraíso na Terra que era prometido pelos partidos comunistas, tudo que foi comunismo real acabou em ditadura e caiu, inclusive com um grande símbolo que caiu o muro de Berlim. O capitalismo e as suas promessas nunca cumpridas, acabou um sistema de consumo. As mercadorias são a grande entrega que o consumismo capitalista fez e de possibilidade de liberdade, de igualdade, de vida justa, de vida confortável, é para muito pouca gente. Será que o humano precisa de um simbólico, ou seja, de uma causa? Ele precisa estar correndo atrás de uma promessa de chegar em algum lugar? Quer dizer, o dia a dia, as circunstâncias de acordar, viver o dia seguinte não bastam. Ele precisa da promessa de um sonho para chegar em algum lugar e, não tendo esse sonho, ele se agarra a qualquer coisa e as qualquer coisas estão nas telas? Bom, isso parece uma pergunta excelente. Bom, primeiro para a gente pensar que aquela belíssima frase do Marx, se eu não me engano, né, tudo que é sólido se desmancha no ar, já faz tempo que a gente, então, não é uma coisa da nossa época, né, que de repente apareceu, é alguma coisa que vem se constituindo ao longo da nossa história. E bem, é isso que tu diz, os grandes ideais estão em decadência, né, não se sustenta mais, os ideais políticos, os ideais religiosos, né, não se sustenta mais os ideais familiares, a tradição, nada disso. E nesse ponto que acho que a psicanálise me ajuda muito a pensar, porque a psicanálise não é um modo de pensar saudosista, né? Porque a gente sabe que esses ideais dados pelo outro, pela cultura, nunca garantiram um bem-estar ou saúde psíquica ou nada disso, né? Então não se trata de ser saudosista em relação a essa perda, a essa queda. Se trata de tentar pensar que em relação ao que se perde aí, alguma outra coisa parece que tenta se constituir num certo lugar, né? Então, acho que é muito mais interessante a gente tentar pensar o que acontece aí, quando alguma coisa se perde, o que aparece no lugar, e acho que você aponta para essa direção. E a gente pode pensar que alguma coisa no nível da imagem se mostra como uma tentativa, né, de suturar, digamos, esse, essa ferida aí, né? Então, hoje em dia a gente vê que tem uma certa necessidade aí, mas um certo movimento de a gente procurar alguma coisa que diga sobre a gente mesmo, sobre a nossa substância de ser, a partir do uso das imagens, né? Se a gente for pensar que antes o ideal dava uma direção para a vida, dava uma consistência para o que eu vou ser, eu quero ser, né? Uma certa consistência para isso, bom, e ele está aí ainda, né? E os ideais estão aí ainda, sobretudo no campo do singular para cada um, né? O simbólico dá um horizonte como ideal, né? E a imagem, ela é um pouco mais frágil nesse sentido, porque a imagem, ela não tem essa consistência de um grande ideal, então a imagem é sempre outra, e é sempre outra. E aí a gente fica aí um pouco à mercê de sempre uma imagem nova, sempre uma imagem que possa capturar alguma coisa que dê um pouco de consistência à nossa existência, né? Então, me parece que
que está aí, a gente troca, então, como um horizonte em relação ao que nos segura na condição humana, a gente troca essa posição na relação do simbólico para uma relação com a imagem, e aí tem outras consequências em relação à imagem, né? E me parece que esse acontecimento contemporâneo, que são, por exemplo, as redes sociais, que uma outra palavra, por exemplo, né, que há alguns anos atrás, que eu não sei se foi do dicionário de Oxford ou de outro, que foi o selfie, né, essa tentativa de capturar um eu, não a partir de um ideal, mas a partir dessa fotografia que a gente não para nunca de fazer de si mesmo e postar nas redes sociais, como se aquilo fosse dizer alguma coisa sobre quem é a gente, não se captura nunca, né? Então parece que tem alguma coisa aí que se desloca e que produz outro tipo de sofrimento psíquico, outro tipo de laço social, outro tipo de sintoma, outro tipo de mal-estar, né? A produção de imagem de si me parece que é para uma satisfação de si mesma. A pessoa contorce a própria imagem até ficar parecido com o que ela acha que seria bonito ou bonita, aí ela publica. Ela sabe que está falseada. Sabe que está roubando no jogo, que não é Sabe que está exatamente roubando no aquilo. jogo, mas ela tem uma satisfação no resultado e pula a compreensão que ela sabe que está roubando no jogo. Bem, deixou-se um pouco de publicar a própria imagem e se fica nos filminhos rápidos, nas cenas atropeladas, algumas bonitas, outras sem sentido. Há estudos interessantes que isso provoca no cérebro derramamento de hormônios de prazer, e seria como se fosse um vício, né? Os países primeiros que estão proibindo o uso por criança, há países que já estabeleceram 16 anos para ter acesso, porque parece que há uma produção de vício, né? Eu lembro um jogador do Dostoiévski, né? Você tem uma relação com o jogo que não é só uma questão de ganhar dinheiro ou não, você tem um prazer imediato. E essas rolagens de tela dão um prazer bioquímico, também muito interessante. Agora, ok, o que me parece é que o prazer bioquímico é um resultado. Antes de vir o resultado bioquímico, há uma demanda que as pessoas têm de ir, uma necessidade psicológica, uma razão não esclarecida de ir buscar isto, de sair da sua realidade e se oferecer uma substituição de uma proliferação de fotos, de filminhos, dessas coisas todas. Ok, o humano nunca esteve satisfeito consigo. Será que nós vamos entrar aí com a chegada de inteligência artificial, de outras capacidades de produzir simulações da realidade? Será que o humano vai se transferir para uma espécie de Matrix? Se é que ele quer uma fuga da realidade, que na medida em que se deterioraram os grandes sonhos, né, a solidez dos sonhos prometidas que nunca houve, desmanchou-se no ar, né? Karl Marx tem razão. Ele falava isso em relação à capacidade da burguesia de desmanchar todos os valores que recebeu e fez tudo ser transformado em outra coisa. É o que ele chama de capacidade revolucionária da burguesia. Quer dizer, hoje a capacidade de transformação é a transformação já prevista, aliás, pelo próprio Marx, de que tudo seria mercadoria. Quer dizer, os próprios sonhos são uma mercadoria, e a mercadoria com algoritmo que entrega nos aparelhos que temos na mão exatamente o que coincide com o gosto da pessoa. Será que vai isolar cada humano no seu canto de relação consigo mesmo, na medida que recebe ofertas customizadas de si para consigo? Começando com essa proliferação de selfies, né? Tem um psicanalista, colega meu, e ele diz assim que a gente faz 900 selfies e posta um.
aquele que a gente ficou sem a papada, ou sem sei lá o quê, sem a ruga, a gente posta um. Mas que a gente poderia apostar que, de fato, as outras 899 em que a gente saiu cheio de marcas e com caretas, talvez digam mais a verdade sobre alguma coisa que nos constitui como sujeito do que a foto bonita e que ainda acaba levando um monte de filtro que a gente posta, né? A verdade é que tem aí, em relação a gente, essa tentativa de se nomear, né, ou pela via do simbólico, ou pela via da imagem, uma tentativa de se localizar, essa pergunta eterna da humanidade, esse quem sou eu, né? Então tem aí essas tentativas de responder a isso, e parece que o selfie, que a fotografia e que esses pequenos vídeos e alguma coisa que conta sobre a gente, essa tentativa de localizar um pequeno eu. Mas o fato é que, além de postar, a gente quer ver o dos outros, né? Tem aí os outros que postam nas redes sociais também a foto 900, não as 800, não as outras 899, que não saiu bem. E tem aí essa idealização, né? De que o outro é essa imagem, consistência, tem aí uma unidade do eu, né? Que garante, pelo lado do outro, uma consistência sempre melhor do que a nossa, né? Tem alguma coisa aí que nesse uso da imagem, parece que aí nesse ponto é infinito, né? Porque se a gente posta essa foto a 900, em que a gente saiu melhorzinho, daqui a pouco não basta, né? Porque ela não representa totalmente a gente, e alguma coisa disso precisa de mais e mais e mais, e a gente sai rolando a tela infinitamente. Agora, se isso, né, dessa inteligência artificial, se ela vai nos colocar num canto de um egoísmo profundo, né, assim, superficialmente falando dessa expressão, mas que ela vai nos isolar completamente, produzindo aí uma noção de que nos entrega o objeto que a gente deseja, né? Isso tudo me parece um ponto essencial do contemporâneo. Se arma aí uma coisa que o Lacan, quando pensou, né, nos modos de laço social e pensou na categoria dos 4 discursos, que são as maneiras como a gente pode se relacionar uns com os outros, e aí pensar em se relacionar uns com os outros é esse ponto em que a gente, em alguma medida, toma o outro como alguém que existe, né? E ele pensou, então, aí, junto com esses 4 modos de laço, um quinto discurso, que é o discurso capitalista, que é o que justamente não faz laço. Então, ele até chama de um falso discurso, porque ele não faz laço, e que remete o sujeito aí nessa relação isolada com os próprios objetos de consumo, né? E que não está intermediado pela relação com o outro, né? Outro dia a gente, inclusive, estava falando sobre isso, né? Sobre se é mesmo pior a gente estar rolando tela do que, sei lá, antigamente, quando se sentava na sala vendo novela, ou quando criança pequena jogava bolinha de gude com os colegas, assim, pensar que são todas coisas que a gente poderia pensar que não estimulam a nossa capacidade crítica, né? Nosso pensamento, a nossa reflexão. Mas que a gente pode pensar que, em alguma medida, mesmo sentado vendo novela na sala de casa, isso produzia um certo tipo de laço, porque a família estava ali sentada no sofá, né? Não estava como hoje em dia, por exemplo, cada um com seu fone de ouvido, lidando com seu próprio gadget, vendo seu próprio vídeo, vendo sua própria série de coisas num lugar absolutamente isolado, né? Então, parece que tem alguma coisa aí que bom, que deixa a gente um pouco preocupado, né? Preocupado no sentido de querendo entender melhor como as coisas se processam. E posso dizer que para a psicanálise, que não é nunca um lugar saudosista e que não quer prescrever nenhum modo de viver, porque nem acredita que exista, né, um modo de viver que seja satisfatório e para todos e tal, mas tem alguma coisa que preocupa os psicanalistas, que é o apagamento da condição do sujeito, justamente, né? Porque quando a gente está diante de uma tela, quando a gente está rolando tela, a gente pode dizer, inclusive, que quem está sendo consumido é a gente mesmo, né? Consumido em relação ao tempo, consumido em relação à nossa subjetividade, e a gente até pode questionar se trata do nosso desejo em jogo, porque a gente está aí, vai vendo coisas, vai entendendo que o próprio algoritmo é capaz de suscitar desejo na gente, né? Eu pensei que eu queria comprar, sei lá, um objeto qualquer, e aí eu fui lá, até procurei aquele objeto, mas bom, eu nem queria tanto, mas eles começam a me oferecer aquele objeto 5 vezes, e 6, e 7 vezes, e aquilo vai passando na minha tela, e ali
um desejo, poderíamos até dizer que um falso desejo pode se apresentar e eu pensar que ele realmente é meu, né? Então, tem aí uma coisa do apagamento dos sujeitos, que aí acho que de fato é alguma coisa a qual a psicanálise se interessa e é uma força contra, né? Se tem alguma coisa que o psicanalista tende a trabalhar é para que alguma coisa do sujeito resista, né? Do sujeito no aspecto mais singular dele mesmo, né? Que alguma coisa resista a isso e que não seja apagado por aí, por esse modo de consumo que com esse uso, né, das inteligências artificiais, o capitalismo tem sabido fazer bem. Uma coisa que tem até alguns textos escritos e discuto, eu vejo que há uma certa personificação do capitalismo, no sentido assim, nós todos usamos essa expressão, o capitalismo fez, o capitalismo é, o capitalismo explora. Na verdade, o capitalismo é uma resultante de uma grande quantidade de emaranhado de poder. Eu sei que estou usando a palavra grande quantidade e emaranhado, porque não é um emaranhado só. Há toda uma coleção, uma sopa de conflitos sociais, e a cada vez isso vai produzindo um modo de estar no mundo, e esse modo de estar no mundo nos conforma, e nós vamos reconformando o modo de estar no mundo. Bom, estamos no momento numa produção do capitalismo. Eu no tempo que estava na escola de psicanálise, tentei levantar uma questão que, antes do surgimento do capitalismo, as pessoas não eram nem indivíduo nem sujeito. Elas eram vassalas de um suzerano. Ou seja, as pessoas eram coisa. O rei decidia. A expressão de vontade do rei fazia era uma rede posta sobre as vontades gerais, que não havia vontade particular. Quer dizer, a capacidade do sujeito possível era de entender a vontade do seu rei ou do seu sacerdote. Então, não havia o indivíduo ou o sujeito. Quer dizer, a primeira invenção declarada das revoluções burguesas foi a propriedade. A primeira propriedade foi a do corpo. O corpo, que era sujeito no sentido de assujeitado, tornou-se sujeito no sentido de senhor de si mesmo. Aí inventou-se a unidade, a pessoa. Né? Se discute se o termo indivíduo é adequado, porque o indivíduo seria divisível, mas eu entendo que o composto é exatamente o que se chama de indivíduo. Está aí o indivíduo. O que me parece é que a invenção do indivíduo foi produzindo a individualidade e degenerou em individualismo. E me parece que esses sistemas de tela, esses sistemas de filminhos rápidos, de TikTok, de todos os outros, me parece que contemplam aquilo que acabou no individualismo exacerbado, que é a degeneração do indivíduo. Então, às vezes me parece que o indivíduo, que a pessoa, que o humano, que a humana, produz isso. Quer dizer, é como se este fosse um caminhar da humanidade ao encontro do que ela supõe que seria o lugar que preencheria o seu vazio existencial, e ela não vai encontrando nada, mas vai cavando uma relação de si para consigo mesmo, excluindo o outro, dispensando a necessidade de laços sociais, se em si mesmando e, me parece que, segundo as estatísticas, adoecendo. A psicanálise ela considera esse aspecto histórico de que o indivíduo, não obstante ser uma criação de laços sociais, ser um resultado de laços sociais, está negando a condição da produção de si próprio? Primeiro vamos pensar que a psicanálise ela é filha do iluminismo e do romantismo, né? Então tem aí só me parece que Freud só pôde pensar aí na condição do sujeito, na condição do inconsciente, nessa tentativa de unidade de existência, né? Que é
uma pessoa a partir dessa combinação iluminismo e romantismo, né? Então, só isso já diz que não se trata de a gente naturalizar a condição humana, né? Ao contrário, ela vai aí se distorcendo a cada tempo, e por isso é tão interessante e importante a gente pensar sempre o contemporâneo, né? É uma frase do Lacan que me parece que é um guia para os psicanalistas, que é preciso estar à altura da própria época para poder sustentar o lugar de psicanalista, né? Então, nesse aspecto que a coisa é histórica, né? Que não tem nada que naturalize a condição humana, me parece que estamos de acordo, que a psicanálise só está aí porque tem condições históricas e sociais para que a gente possa entender aí um sujeito que possa estar aí dividido pelo inconsciente, inclusive. E aí você vai dizendo que tem um certo caminhar, né, desse indivíduo que tende aí a exclusão do campo do outro e que tende ao pior. Bom, que o sofrimento esteja aí, como você diz, como resultado, o sofrimento sempre esteve. Me parece que a condição humana está aí, né? Os sintomas mudam, a maneira de entender, de dar sentido para o sofrimento muda, mas não sei, eu de fato não acho que hoje se sofre mais que ontem. São sofrimentos diferentes, sintomas diferentes, modos de estar no sofrimento diferente. É claro, e acho que esse é um assunto super interessante também, que no contemporâneo tenta-se pensar esse impossível de dar uma consistência à vida psíquica do sujeito, hoje em dia se tende a ler isso como problema de saúde, né, como transtorno, como doença, né, isso é alguma coisa que a gente pode questionar também. Agora, o fato é que onde o humano põe a mão, e aí acho que talvez podemos até nos perguntar se isso tem alguma coisa que diga mais genuinamente, né, do que é humano, mas onde o humano põe a mão, tem alguma coisa que pode ser criação ou destruição, né? Acho que o Freud, assim, sabe, conseguiu acertar em muitas coisas, né, obviamente, mas a noção de pulsão de morte que ele formulou já num tempo bem adiantado das suas formulações teóricas em relação à psicanálise, a pulsão de morte parece um conceito muito importante, muito central, né? Porque se a gente for pensar hoje, por exemplo, as tecnologias, né, elas podem servir para a vida, mas elas podem também ter a levar para a morte, né? Por exemplo, nesse apagamento total do sujeito, inclusive a certos adoecimentos. E é muito interessante como Freud pensou, porque ele pensou a pulsão de vida como aquilo que faz o laço social, né, que engloba o outro, que é aí, que, bom, é na relação com o outro que a gente consegue perpetuar a espécie, né, a partir, por exemplo, do amor, né, mas que também é alguma coisa de cuidar do próprio indivíduo, né, de cuidar de uma certa integridade do sujeito mesmo, de continuar vivo, né, a pulsão de vida como aquilo que faz o sujeito continuar vivo e a espécie continuar viva. Mas tem aí a pulsão de morte também, esse conceito que parece um pouco mítico do Freud, mas que está aí localizado no humano essa certa tendência à destruição, né? O Freud dizia ao retorno ao estado anterior, ao estado inorgânico, a esse lugar que é uma força contra a vida, né? Então, acho que esse é um dos conceitos principais da psicanálise, é um conceito que serviria muito para pensar. É isso que você diz, né? Essa certa tendência que está aí localizado no humano para se levar para tanto para um aniquilamento do nível do sujeito, do social, né? Então, nesse aspecto, a psicanálise não seria uma teoria muito otimista, né, para pensar. Eu acho que o otimismo ele é necessário para autorizar, justificar o esforço. Né? Se você não tiver um mínimo de otimismo, você não se move, você já morreu. Né? O otimismo poderia ser um ideal. O otimismo é um ideal, ainda que possa ser um ideal particular, que você seja otimista com seus próprios projetos e sonhos, ok, mas é o que te move, né? Vários filósofos, psicólogos, psicanalistas, sociólogos já deram diversos nomes para isso que nos move. Ao nos movermos, vamos produzindo coisas que vão estragando a nossa própria condição de estar no mundo.
Eu tenho uma discordância radical de que isso seja uma questão capitalista. Eu acho, pelo contrário, eu acho que o mundo capitalista, ele, pelo sentido que tem de fazer o que dá lucro e se ater ao prático, tem por causa disso, não porque seja certo, ou seja moral, ou seja digno, mas o capitalismo tem botado uma certa ordem nas coisas, no sentido de fazer aquilo que seja do interesse de quem controla as coisas. Então, assim, não, mas hoje tem guerra. Se você pensar que teve guerra que durou 114 anos, a chamada Guerra dos 100 Anos, quer dizer, o mundo ficou guerreando seguidamente 114 anos. Né? Uhum. Se você pensar que as guerras de hoje matam menos proporcionalmente, muito menos proporcionalmente do que as guerras de antigamente, ainda com as armas que têm, se você pensar que todos os lugares do mundo de poder foram lugares que mataram, que saquearam, que estupraram, eu não me parece que o mundo esteja pior. Agora, o mundo passado tinha o que eu chamo de condições de liga social, porque o laço eu considero mais individual. Os grandes pensamentos faziam a liga social. A maior liga social que existiu foi o catolicismo, que durou do Constantino até a Revolução Francesa, quer dizer, 1 milênio e meio. Ok, depois, aí vi de Marx, quando chegou a burguesia, foi desmanchando tudo, atropelou todos os valores, todas as circunstâncias e tal. Isto que nós temos, todas essas ofertas, todos esses produtos, todas essas condições, todas essas telas, todos esses filmes, todos esses selfies, têm produzido a felicidade. Que aqui tem outra coisa interessante. Teve um imperador católico chamado Justiniano. Ele proibiu que se abrisse qualquer local em que se risse, em que se fosse feliz. E a palavra felicidade sumiu do vocabulário do mundo e só voltou quando a Constituição americana declarou que a busca da felicidade era fundamental. Alguém pode dizer, mas um filósofo ou outro falou, sim, mas não circulava. Não circulava. O mundo era ascese, era sofrimento, era sacrifício. A ideia é que você tinha que ser um sofredor para depois ir para um lugar de glória, etc. E hoje a palavra felicidade, o direito de ser feliz, quero ser feliz, vou ser feliz, é uma palavra que ela também perdeu valor de tão vulgarizada que está. Existe a condição de felicidade? Quer dizer, há um lugar em que você chegue socialmente, ou chegue pessoalmente, ou chegue psicologicamente, pode ser até com droga, por exemplo, lícita ou ilícita, mas há um lugar para o humano em que ele possa se declarar: cheguei na felicidade? Isso é bárbaro, né? A primeira frase que me vem à cabeça é uma frase do Guimarães Rosa que diz: felicidade só se encontra em horinhas de descuido, né? Que está totalmente na contramão desse ideal de felicidade, que acho que aí é a grande sacanagem do contemporâneo, que coloca essa ideia como natural, né? Como tem alguma coisa natural de que a satisfação, de que o encontro com algum acontecimento na vida, com o alcance de algum ideal ou de algum objeto, isso traria uma sensação de completude, né? Me parece que essa é a grande sacanagem que os sujeitos contemporâneos podem estar aí caindo nessa cilada, né? E você lembrou que os ideais podiam ser outros, o do sofrimento, por exemplo. E aí é bem interessante que a gente pense que isso são essas palavras ou esses ideais são escolhas de uma época, né? E que não são melhores ou nem piores, são maneiras de São estar no maneiras, mundo, na mas relação.
maneiras de estar no mundo, na relação consigo mesmo, na relação com o próprio corpo, na relação com o outro, né, na relação com o social, são maneiras de estar no mundo. E bom, e essa noção de felicidade, a verdade é que ela causa muito mais sofrimento do que a felicidade, porque como tem aí algo que bom, que no humano nunca é possível, né, de encontrar aí essa plenitude, essa consistência, a não ser em horinhas de descuido, como disse o Sim. poeta, né, a tendência é o sujeito se ver, então, sempre como menos, sempre como alguma coisa que ainda não alcançou, ou impotente, né, diante da felicidade que hoje em dia está estampada no Instagram do outro, né? Tem um filósofo importante, Leibniz, a sua questão monadal, quer dizer, você vira uma mônada, um organismo que se basta. Por que eu estou dizendo isso? Você tem uma moda que circula em tudo quanto é lugar de internet, quer dizer, ame-se a si mesmo, ame-se, sobretudo, a você antes de qualquer outra coisa. Eu me basto, eu me amo, o importante é me amar. Quer dizer, isso me parece uma posição onanista, masturbatória, quer dizer, Totalmente. é uma coisa doida. Mas, novamente, o que eu percebo é que tudo isso vai ao encontro de uma mesma coisa. É um modo de estar sozinho. Estar na tela é um modo de estar sozinho. Ver filme madrugada dentro é estar sozinho. Os sites de sexo é um modo de fazer sexo sozinho. Você, me parece que a questão, novamente, do indivíduo produzido pela Revolução Burguesa, pelo capitalismo, me parece que ele. E olha, que o mundo está com 8 bilhões de habitantes, quer dizer, nós somos obrigados a encontrar a outra pessoa de tantas pessoas que há no mundo. Ao mesmo modo, estamos num isolamento cada vez maior. Isso me parece que, apesar de eu não acreditar em natureza humana, mas me parece uma natureza de fundo, me parece uma busca eterna de estar só. E se olharmos assim, dando ré na história, né, grandes pensadores se isolavam, os grandes santos da igreja se isolavam. O próprio autor da frase, né, que é o cérebro podre, foi um sujeito que saiu do mundo e foi viver na floresta. Quer dizer, essa tendência de se isolar me parece quase uma condição do humano, uma condição da pessoa humana. Não me parece que seja ainda que as formas sejam outras, não me parece que seja uma produção exatamente desta época. Teríamos que fazer uma boa pesquisa em relação a isso, mas acho que a gente poderia dizer que no contemporâneo as pessoas estão mais sozinhas do que nunca, né? Nisso, como você diz, nesse gozo autista em que cada um está em relação ao próprio objeto, tentando se satisfazer com isso, encontrando justamente o contrário, né? Acho que tem alguma coisa que se passa agora em que aquilo que era da ordem do ideal, que enlaçava o outro, à medida que cai, alguma coisa que atava a isso se desfaz e resta que cada um está sozinho mesmo, né? Eu volto à ideia da pulsão de morte, né? Que é esse lugar do desligamento mesmo em relação ao outro, né? Que é o lugar em que de fato se está sozinho, absolutamente sozinho, radicalmente sozinho, e que não se pode de maneira alguma fazer nada com o outro, né, quando se está totalmente nessa condição. Mas o brilhante que Freud disse que nem a pulsão de vida e nem a pulsão de morte, elas se situam sozinhas, né? Ainda que em certos momentos da vida, ou para alguns sujeitos, daria para dizer que uma força ou outra, mais perto para pensar alguma coisa no campo do natural do humano, né? Mas sempre localizando que não se trata de pensar isso. Mas que a pulsão de vida, né? Porque tem uma coisa, por exemplo, muito louca hoje em dia, que tem um certo discurso, me parece até falso científico, né? Que prescreve os modos de viver
em que a gente contabiliza as calorias, os nutrientes, a hora de exposição ao sol, ou a relação, ou os perigos todos da vida, e que a gente poderia garantir da melhor maneira a vida, né. Bom, a gente vai vendo que não tem nada mais mortificante do que retirar todo o prazer de viver, então a pulsão de vida também seria mortificante, né. A pulsão de morte poderia ser e é, né, o o ponto em que, na singularidade de cada um, é aquilo que é capaz de tocar o outro. E capaz de tocar o outro, bom, tocar o outro ou ser tocado pelo outro sempre é uma crise, né. Tem uma escritora chamada Anne Carson, ela tem um texto muito bonito e tem uma frase dela que ela diz, né: "Todo contato é crise, todo contato é crise", né. À medida em que o outro mostra de fato a sua singularidade, que ele não está na relação comigo de maneira, assim, especular, né, quando ele não está me dizendo: "Aham, sim, sim, penso como você", e tal, mas quando o outro aparece, necessariamente se trata de uma crise, né, porque põe em xeque as coisas que eu penso, põe em xeque a minha maneira de viver, mesmo que seja em relações muito amigáveis, né. Quando o outro põe as manguinhas de fora, Quando o outro põe as manguinhas de fora, sempre é crise. Então sempre a é gente crise. poderia pensar que bom que a gente se defende um pouco da crise, porque a crise ela é cansativa, ela impõe uma certa necessidade de trabalho, né, de refazer não só a relação com o outro, mas também comigo mesmo, né. É, Porque isso é uma coisa interessante, porque a relação com o outro, o surgimento da crise, é quase um pressuposto. O problema é que está abundando crise de si para consigo próprio. Né? isso. Mas, bom, é isso, né, e aí tá hipnotizado diante da tela, não deixa de ser uma tentativa de descanso disso, né, porque tá aí, se os ideais acabaram e eu já não sei mais o que eu devo fazer na minha vida, porque antes isso era dado pelo outro, era garantido pelo outro, era instituído pelo outro, agora sou eu comigo mesmo e eu não sei mais, né, nas 1000 possibilidades do viver, o que que eu faço para me situar na minha vida. A questão do estar no mundo, até muito recentemente, o ao redor fazia o meu superego. Eu tinha minhas vontades, minhas tendências, minhas pulsões, meus instintos, e o de redor punha ordem em mim. Hoje, o sistema de oferta em que tudo está mercadoria me chama para tanta coisa, me oferta tanta coisa, me provoca de tantos modos, que parece que inverteu. Se houver algum superego, sou eu que tenho que controlar tudo que me é oferecido. Concordas que esse raciocínio tem algum sentido ou discorda? Concordo totalmente, mas eu faria uma pequena modificação. Eu diria que hoje em dia o superego, ele faz o contrário. O superego, digamos, vitoriano, freudiano, diria: "Não goza". O superego contemporâneo diz: "Goza". Goza, goza, goza mais um pouco, goza disso que você está vendo na experiência dos outros. É como que a gente tem o tempo todo justamente que está gozando a vida da melhor maneira, né. Tem aí, sei lá, hoje eu vi no consultório alguém dizendo assim: "Ah, eu levei meu filho para não sei onde para criar memórias", assim, como que tudo, né, tudo tem que ter muito sentido, quer dizer, não está ali vivendo uma experiência qualquer, assim, né, está ali criando memória, tem uma É coisa uma vida com do mapa, goze. né? Isso. E bom, isso vai sendo dado cotidianamente por essas expressões, né, voltando aqui nas ciências da linguagem, nessas tentativas de capturar a realidade, né, com as palavras, só que isso agora, na queda de um ideal, que tinha uma certa função de regulação de uma vida inteira, isso vai sendo trocado de semana a semana conforme a palavra da época, né, então, por exemplo, criando memórias, tem aí essa coisa Sim. que está dita aí, né, importa que você se ame, quer dizer, daqui a pouco, obviamente, que isso já não prospera mais, né, então isso vai sendo modificado o tempo todo e a gente inclusive tem a sensação de que a gente ainda não sabe qual é a palavra certa que deve ser dada na semana que vem, que vai ser o nosso guia de viver, e aí sim, a garantia do encontro com a felicidade, né. Nessa busca do encontro com a felicidade,
que não é a mesma coisa, mas eu vejo que produz certas felicidades nas pessoas, é a etiquetagem do seu mal. Então, teve um determinado tempo, e não é que os males não existem, existem e são sérios, mas teve um tempo que todo mundo estava rotulado de depressivo. As pessoas se autonomeavam, a família concluía, então todo mundo estava depressivo. Depois veio uma onda em que todo mundo estava com transtorno de déficit de atenção ou de hiperatividade. Então as crianças incomodavam, você chegava em alguém que dava um carimbo de qual mal a criança tinha, a pessoa ia embora satisfeita porque está tudo resolvido. O nome do mal é esse, então se apaziguava. Depois, aí veio o autismo. Sim, o autismo existe, é uma coisa bastante triste quando ocorre. Mas eu conheço pessoas que estão carimbadas de autismo que não têm o menor sinal de autismo. Você arranja um atestado e isso se desdobra, inclusive, em algumas vantagens dentro dos sistemas, principalmente nos sistemas públicos, e aí você está categorizado, feliz, carimbado, e aí os males do mundo não são os males do mundo, são os males da etiqueta que puseram em mim, mas é assim que é, e a vida continua com algum alívio. Como é que tu vês isso que eu estou falando, essas etiquetagens, essas circunstâncias de que tem ondas de uma determinada doença, daqui a pouco é outra, e daqui a pouco todo mundo se encontra dentro dela e todo mundo sai à procura de um atestado que declare que você tem esse mal? Primeiro, eu diria que se a pessoa de fato encontrasse, né, porque você disse assim: "Ai, a pessoa fica satisfeita ou feliz ali". Se ela ficasse mesmo feliz e satisfeita, eu ia achar que tá tudo Tá tudo ótimo, bem. encontrou um lugar, tá tudo bem. Mas não é verdade, né, tanto que tem aí esse deslocamento, constante em relação a isso. Eu acho que isso tem muitas coisas, tem a ver com essa justamente com a perda do ideal que era o nome dado pelo outro, né, alguma coisa aí que fica em relação ao eu desnorteado, procurando de fato uma nomeação que diga o que sou eu, justamente nesse ponto, inclusive no ponto mais particular, que é esse estranho que não é nomeado pela cultura, né, essa coisa estranha. Então, bem, temos aí um tipo de uma área de conhecimento, né, que a gente pode pensar que a ciência aliada ao mercado, né, ao capitalismo, inclusive, vai produzindo aí vai ofertando certas nomeações, e que isso tem serventia, né. Agora, tem uma outra coisa que me parece também muito importante, e aí, bem, né, quando eu recebo pacientes no consultório que vêm muito colados já a esses diagnósticos, né, dados ou pelo outro, por um médico, ou por um professor, ou até por si mesmo, né, olhando no Google, Sim. tem alguma coisa que alivia no sentido da desimplicação, né, como, eu sou assim, tipo, a pergunta: "Qual é a minha parte na desordem da minha vida, ou nesse mal-estar em que eu vivo, né, ou o que fazer com essa coisa estranha que eu tenho dentro de mim que eu não consigo entender bem o que é", né. Tem uma desimplicação na medida em que esse nome está dado aí, né, então eu sou Sim. isso, eu sou autista, né, Sim. então isso desimplica e produz um certo alívio, mas infelizmente nem é um alívio que consiste, né. Ele desobriga a pessoa das suas obrigações, eu sei que estou redundando o termo, mas é de propósito. Ele desobriga as pessoas das suas obrigações por um determinado tempo, depois isso não se sustenta, porque não. Não, não, porque o sofrimento segue, né, O assim, sofrimento segue. defendido a partir desse nome, defendido, né, do outro, a partir desse nome, mas não, então acho que isso é uma coisa do contemporâneo, o rola-tela, o esses diagnósticos todos, né, em que cada um em que o mal-estar, todo tipo de mal-estar vai ter uma nomeação psiquiátrica que dê conta desse déficit que eu tenho, desse transtorno que eu tenho, disso que eu sou, né, dado pelo outro. E aí, bom, a aposta da psicanálise não deixa de ser um certo tipo de nomeação, de localização a partir do uso da linguagem também, mas ela vai ser sempre singular, né, por isso a experiência de uma análise seria nessa tentativa louca de alguém querendo saber quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, e a análise vai também, né, fazendo desconsistir
as identificações, né, porque a gente entende que o eu nada mais é do que de um conjunto de identificações que foram se formando ao longo da vida. Então a tentativa mínima de poder localizar a partir da linguagem uma que não represente tudo, que não identifique tudo, mas que permita inclusive abrir mão da consistência de ser, né, de dizer: "Eu sou isso", assim, sem que sem que eu pense que tem alguma coisa muito volátil na existência, né. Porque acho que tem um ponto, né, que para a psicanálise é essencial, que é esse desnível entre o ser e o existir, né, porque existir a gente existe, mas me parece que tem alguma coisa no campo do humano que busca a consistência de um ser, né. Busca a consistência de ser no ideal, mas busca a consistência de ser na foto no Instagram, assim, né, como se aquela foto desse consistência ao ser, e a consistência do ser é uma coisa perdida, não existe. Etérea é uma invenção e duas pessoas não veem a mesma consistência da mesma forma porque não há consistência nenhuma, né? Nenhuma. Cada uma Então como descreve existir, né, como existir existir. sem É ficar uma coisa que eu acho interessante. Tem um sujeito chamado Ortega y Gasset que ele trabalha com a questão de massas. Massa para ele não é o povo, é exatamente aquele sujeito que tem algumas informações e que forma concepções e que é movido por muito pouco esclarecimento, muito pouca razão, muito pouco iluminismo, né? Vai como multidão. E eu tenho percebido que das grandes tendências de multidão, as pessoas ficam ainda em multidão, mas elas ficam num estado de contrariedade de si para si, de inconsistência muito interessante. Você pega um cristão, por exemplo, da Idade Média, ele era cristão em todas as circunstâncias, ainda que houvesse exibicionismo, porque era mais cristão quem sofresse mais. Aí eu estava lendo hoje no estado de São Paulo a notícia de que os grandes apostadores, entre os grandes apostadores desses jogos de internet, estão os evangélicos. Quer dizer, eles são os que declaram mais fé de que o Senhor cuidará da vida deles, mas deixaram de pagar dízimo e foram fazer aposta. Aí o que irritou os pastores e evidentemente, cria toda uma confusão. Então, assim, é uma sociedade que, na medida que perdeu as grandes ligas, formou o indivíduo, ok, concluímos que isso está existindo. Mas o que me resta preocupante, ainda que já tenhamos abordado um pouco, é esta questão de receber mapas para a vida, como tu colocaste, e a questão da etiquetagem necessária para me apaziguar e me desobrigar de ser responsável por mim mesmo. Eu gostaria que tu fizesse os comentários finais, porque estamos em horário de encerrar. bom, só para dizer que foi ótimo e que, bem, né, voltando ao nosso brain rot, acho que as etiquetagens hoje em dia, sobretudo essas, né, do campo da saúde mental, elas tocam num ponto que a gente não teve aí, né, não chegou a tocar na nossa conversa, mas acho que passa um pouco, inclusive pela maneira como esse mal-estar contemporâneo foi nomeado, né, como o cérebro apodrecido, em que alguma coisa do biológico, do natural, em que o sujeito não é preciso que o sujeito se implique, né, como tem aí um cérebro apodrecido, quando a gente pode pensar que se trata de um cérebro mesmo, se trata de alguma coisa assim no campo do orgânico, né, e, bom, é toda uma pergunta, me parece, né, onde se localiza o psíquico. E e eu fico pensando, né, dessa tentativa contemporânea de localizar o psíquico no cérebro, é até um pouco risível, me parece, porque, bom, a verdade é que a gente poderia localizar tudo no cérebro, né, todos os nossos sistemas corporais, a gente poderia situar também no cérebro, né. Então quer dizer que tem uma parte, sei lá, do sistema respiratório que eu localizo, por exemplo, no pulmão, mas tem aí uma parte cerebral correspondente. Mas quando a gente pensa no psíquico, a gente não tem esse outro órgão no corpo correspondente, então a gente localiza só no cérebro.
Então, acho que é muito interessante a gente pensar onde que estaria a outra ponta do psíquico, que talvez fosse o ponto em que, de fato, a gente precisa pensar e até tratar, né, é o que a psicanálise aposta, assim, né. Então, por exemplo, se acho que em psicanálise a gente poderia dizer que se a gente fosse localizar o psíquico em algum lugar, a gente diria que está na linguagem, né, esse órgão chamado linguagem, que obviamente a gente não consegue capturar no corpo, né, porque senão a gente vai parar sempre nesse ponto de pensar que está ali no cérebro alguma coisa que está muito mais além disso. A E se a questão da gente localiza linguagem é tão interessante que o sentido das palavras muda com a história, muda com o tempo, muda com o lugar. E o dito não é necessariamente o entendido. A gente tropeça nas palavras, a gente não controla que palavras vêm ao pensamento. A gente, quando está falando, não administra as palavras, percebe que elas saíram depois de falar. Quer dizer, e tudo isso é o psíquico. Então, é claro que sem o organismo cerebral, todo o resto some. Mas é claro que certo? tudo isso que some quando sumiu o cérebro não é o cérebro. Exatamente, né. E esse é o ponto, eu acho que essa é o empobrecimento, assim, se eu for pensar que tem uma verdadeira, eh, como é que é a expressão? Podridão cerebral hoje em dia, me parece que é justamente pensar que o psíquico está reduzido a isso, né, e reduzido a isso vem aí essa nomeação toda que desimplica a relação do sujeito com a linguagem, com a sua constituição enquanto relacionada à linguagem, né, E tu então acreditas que o indivíduo pode dar-se a si próprio uma linguagem consistente? Ou as coisas acontecem e ele não tem controle? bom, a aposta da psicanálise é que é possível, minimamente, que a gente possa localizar alguma coisa própria na relação com a linguagem, né. Tem aí alguma coisa que é dado pelo outro, né, a linguagem vem do outro, a gente está submetido à linguagem do outro, mas tem alguma coisa sempre muito particular, que é a maneira como esse pedacinho de carne se inscreveu na língua do outro aí nos das primeiras vezes, né, que certamente é alguma coisa sempre própria. Me parece que essa é a aposta da psicanálise na singularidade, né, que tem alguma coisa aí Tem querendo aproveitar a linguagem capitalista, o mundo dos negócios, eu digo que a pessoa não é dona de si própria, mas ela pode ser gerente. Tu acreditas que a pessoa pode gerenciar-se? muito pouquinho. Acho que sim, né, acho que um dos produtos de uma análise tem a ver com isso, assim, né, poder localizar um pouco como que o sujeito goza, no sentido de como que ele o que o satisfaz e aonde é que ele se dá mal, né, assim, em relação à maneira de ser, e que sim, que obviamente tem alguma coisa de administrável nisso, né, assim, à medida que conhece, se reconhece um pouco sua maneira de estar no mundo, é possível se administrar um pouco, sim. Mas bom, felicidade só existe em horinhas de descuido e é justamente quando não se administra. Então, parece que isso é Tu o citaste o fundamental. Guimarães Rosa, né? Tem uma frase dele também que eu gosto muito. Nós somos etc. Exato, né, isso é lindo, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né, essa incapacidade de dizer a palavra, somos etcétera. Pessoalmente, eu gosto de dizer que nós somos gerúndio, Bom, nunca outra somos maneira. particípio, né? São modos de dizer, né? Uhum. Grisiela, muito obrigado. O Instituto Cidade agradece a tua conversa. Se as pessoas gostarem da conversa, por favor, nos ajude a levá-la para outras pessoas. Se alguém quiser participar do Instituto Cidade, desde já, sinta-se convidado, convidada. A nossa vontade, a nossa intenção é produzir sempre conversas interessantes. Meus agradecimentos. Igualmente, adorei.